Boa tarde, meu nome é Carlos Quintino, eu sou professor da Escola Municipal Cora Coralina e coordenador do projeto PEA Unesco. Hoje o nosso bate-papo é com Amiel Vieira. Ele é doutorando do curso de Bioética da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado na Universidade Federal do ABC, na área de Ciências Humanas, e graduação em Sociologia, em Ciências Sociais pela Faculdade Universidade Cruzeiro do Sul. A conversa de hoje, ela faz parte da Cátedra Zilda Arnes de Direitos Humanos e ela será veiculada pelo YouTube no canal TV Cora Coralina. Amiel, é um prazer tê-lo conosco e eu vou apresentar para você agora os nossos entrevistadores, que é o professor Paulo Santos. Boa tarde, Amiel. É um prazer estar aqui participando e agradeço desde já a sua participação e ter aceitado esse convite, tá? Obrigado, Paulo. Agora o professor Alois. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde a todos os participantes dessa live. É um prazer também estar aqui participando. Eu que agradeço. Professora Maria de Fátima. Boa tarde, um prazer imenso, né, estar com vocês e muito obrigada por ter aceito o convite do Carlos. É um prazer tê-la conosco aqui nesse programa. Só lembrando que o professor Paulo é professor de filosofia, o professor Alois é professor de português e a professora Fátima é uma companheira minha, professora P1 da escola. Tá? Amiel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, da sua juventude, né? Do seu período escolar, até, sei lá, até a sua adolescência. Como é que foi esse período para você? Período escolar, da infância e adolescência, é um período bem interessante, né? Um período que a gente está descobrindo um pouco da vida e descobrindo um pouco do que a gente pode entender como áreas, né? Áreas da vida, porque, assim, uma coisa é quando você está em casa. Em casa, você está no cotidiano, etc. O mundo da escola é um mundo que traz a vida meio que departamentada, compartimentada, né? E esse compartimentar é uma coisa que vai nos acompanhar até o fim da escola, né? E depois ainda vai acompanhar na faculdade, etc. Eu posso dizer duas coisas que são importantes. Primeira coisa é que a infância e a adolescência elas passam muito por essa compartimentação, porque até a quarta série eu tinha só uma professora e essa professora dava conta de tudo, né? Todas as matérias vinham por ela. Então, assim, era fácil, né? Era um meio mais rápido. Hoje, você tem dois professores em sala, né? No começo da escola, mas na minha época só tinha uma. Então, assim, ela era responsável por tudo, né? Até por educação física. Então, assim, era um negócio bem interessante. Mas quando veio a quinta série, aí o mundo foi mudando. O meu mundo de escolar apareceu que era um mundo mais compartimentado. E esse mundo compartimentado, para mim, foi um pouco difícil, porque eu não estava acostumado, né? E além de não estar acostumado, eu acho que falta também uma preparação da escola para esse mundo compartimentado, né? E essa transição ela é importante. Então, muitas crianças na quinta série, por exemplo, ficam perdidos. Eu fui uma dessas crianças. Assim, não tinha noção do que estava acontecendo
mas depois, lá para o meio do ano, assim, eu já fui começando a me acostumar. Mas, mesmo assim, eu acho que é importante ter uma preparação para essa vida compartimentada, sabe? E eu acho que a escola, ela tem muitas questões a serem trabalhadas, né? Não só da vida, mas também do cotidiano e do futuro dessa pessoa que está cursando, o adolescente, né? Vai entrar para o mundo do trabalho, vai ter várias coisas que vão aparecer da escola na sua vida. Pode ser que não apareça tudo, mas alguma coisa vai aparecer. E eu não sei se vocês são assim, né? Mas eu lembro poucas coisas da minha infância e adolescência na escola. Eu lembro mais do tempo de jovem, tipo, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos e tal, estava no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí eu lembro muito mais do que o outro, sabe? Mas eu acho que é também um impacto, porque o impacto do primeiro ao terceiro ano é o impacto de preparação para o vestibular, que hoje não é mais vestibular, né? É Enem, então é um ensino muito mais focado para o que você vai passar de avaliação. E eu acho que é um trabalho que é muito importante ser feito, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que necessita também do adolescente, né, do jovem, estar consciente do tanto de matéria que ele vai receber e o tanto de trabalho que ele vai ter também. Porque professor é sinônimo de trabalho. Amiel, só eu esqueci de falar uma coisa muito importante a seu respeito, que você representa um Instituto de Transsexualidade e você é coordenador de políticas de intersexo, é isso? Isso. Na Legal. realidade, Você deixa eu desculpa, eu dar esqueci. umas corrigidas. Sei. Eu sou do Instituto Brasileiro de Sim. Transmasculinidades. Transmasculinidade. Isso. E aí eu coordeno essa parte de política de intersexo, que é uma área que está surgindo atualmente por uma associação também de pessoas intersexo, que começou a despontar a intersexualidade, né? E aí, esse Instituto Brasileiro de Transmasculinidades é feito de pessoas transmasculinas e pessoas não binárias mais próximas do masculino, né? E como eu, no caso. E aí, a gente vai trabalhar a questão intersexo porque é uma questão que precisa de não só uma preparação, mas de políticas que possam trabalhar transmasculinidade e intersexualidade. Voltando só à primeira pergunta, a questão da sexualidade para você, da sua infância, né, até a sua adolescência, como é que se deu na escola? Então, na escola é um negócio bem interessante, porque de infância para adolescência, né, tem primeiro uma fase que é a fase das meninas, né? As meninas estão se desenvolvendo e começam a ter menstruação, né? Então, é uma coisa assim nova para todo mundo que está vivendo aquela vida escolar. E eu lembro assim que de ter, por exemplo, quando na terceira série, né? Quando a coisa estava acontecendo, várias meninas tiveram a primeira menstruação, da professora ter que parar e falar: não, gente, eu preciso dar algumas informações para vocês. Então,
ela fez essa preparação, né? Para que também a sala não ficasse assim, ixi, o que que é isso? O que que é esse negócio de menstruação? Nunca vi, né? E quanto aos meninos, não tem muita preparação. O menino tá mais ligado aos esportes, né? Educação física, etc. O menino não está muito preparado para lidar com isso, porque ele tem muito mais uma evolução corporal, mas internamente não tem tanta coisa que vai acontecer como a mulher, né? E para mim, assim, tem uma coisa interessante também que eu preciso falar, Carlos. Assim, eu fui, acho que um dos últimos a ter aula de educação sexual. Um dos últimos, porque assim, eu não lembro de outras pessoas que fizeram quinta série e a gente conversar, sabe? E as pessoas falarem, ó, eu fiz aula de educação sexual. E isso eu acho interessante, porque nessa fase eu estava num colégio público, que era o Caetano de Campos, né? O Caetano de Campos sempre foi um colégio de referência e tal, e quando ele, na quinta série, começou a ter educação sexual, era bem interessante, porque assim, os meninos tinham muita curiosidade sobre o corpo deles, também das meninas, mas era uma coisa interessante de falar, porque não ficava nos bastidores. E eu acho que o ensino de educação sexual, na época que eu tive, trouxe a história da sexualidade dos bastidores para a vida real. Vamos falar sobre o que é isso, o que é aquilo, o que é sexo, o que é menstruação, o que período hormonal, então ciclos, né? E eu acho que isso foi uma coisa interessante, porque a sala tinha nos bastidores vários burburinhos que na hora da aula de educação sexual era uma aula para tirar dúvidas e poder entender o que era isso. Professor Paulo? Pois não. Então, Amiel, eu acho que essa dificuldade, né, nesse período da fase das pessoas, ele é algo bem comum, né? Tanto porque as famílias muitas vezes não estão preparadas para dar essa orientação, né? Aqui no Brasil as famílias são muito tradicionais, né? E uma boa parte extremamente conservadoras. E também não foram ensinadas dessa forma, né? São poucas pessoas que têm abertura para poder realmente orientar os filhos nesse momento de forma adequada, né? Porque eles também não tiveram essa experiência, né? Os pais não os orientaram nesse momento da vida e fica algo um tanto quanto difícil para eles de exercer, visto que não aprenderam, né? Ninguém nasce sabendo, as pessoas aprendem a fazer as coisas, e é no debate, eu acredito, é na troca de ideias, como que a gente está fazendo aqui, que isso acaba se efetivando, né? Para todos nós e para aqueles que tiverem oportunidade e interesse também de assistir e compartilhar essa conversa. Uma coisa que eu acredito que o Carlos colocou aí é que, assim, devido à sua orientação, né, se é que eu posso falar dessa forma, houve dentro da escola algum tipo de dificuldade para você, preconceito ou discriminação nesse período escolar, né? Acho que isso é um ponto que é importante falar também, porque no meu ponto de vista a escola é um ambiente hostil, né? Mas ela é hostil para todos nós, né? Porque você sai da sua primeira sociedade, que é a família, e é o lugar onde todos estão ali para te acolher e te proteger, e vai para um ambiente coletivo, em que é um outro universo, então é natural que você tenha enfrentamentos, né? Todos os dias. O primeiro enfrentamento, eu costumo falar para os meus alunos que é quando eles chegaram na creche, né? E o Carlos e a Vale acho que já viram isso muitas vezes,
que eles chegam lá todo catarrento e chorando o tempo todo até se adaptarem, né? Tem um período de adaptação, né, que os pedagogos fazem, e começar a entender que ele vai participar daquela comunidade também, e que ali é um ambiente que ele participa também, né? E que a mãe vem buscar, né? Eu acredito que abre a boca no mundo porque pensa que a mãe não vem buscar mais, vou ter que ficar aqui agora com esse monte de criança tal, e essa pessoa aqui que eu não conheço e tal. Isso é um ponto, né? Mas acredito para quem tem uma orientação sexual diferente, é uma coisa a mais para ter um enfrentamento também, né? Outra coisa que eu gostaria de colocar já nessa mesma pergunta é a diferença entre o intersexo que você falou, né? E a diferença e similaridades, né? E a transexualidade. Muito bom. Eu achei interessante as colocações do Paulo, porque a gente precisa entender como que a escola ela faz essa transmissão, né? Essa transmissão de saber, entendimento, é muito diferente de cada aluno, né? Primeiro, não sei como vocês foram, mas eu, por exemplo, acho que via, por exemplo, os meus colegas, né, e outras colegas, tal, e a gente conversava sobre a escola, o período da escola, e cada um tinha um tipo de entendimento, pegava alguma coisa que era diferente do outro. E eu acho que isso é interessante também para pensar um pouco no que é valorizar o entendimento e o conhecimento de cada um. Porque não é só o professor que tem esse conhecimento. Eu acho que o aluno, no seu cotidiano, ele vai falar coisas que pode ser muito interessantes para o professor colocar dentro dessa aula que ele está querendo dar, né? No caso, você como professor de filosofia. E aí eu fico pensando também na questão que você coloca sobre orientação sexual. Primeiro, tem que dar algumas informações. No caso, eu sou uma pessoa bissexual e sou uma pessoa transexual. Essas duas coisas são diferentes. Elas não são iguais. Então, quando você fala assim, como que foi a sua vida na escola com essa orientação sexual? Na realidade, não foi a minha orientação sexual, sim a identidade de gênero. Esse é um termo que eu acho que é importante a gente lembrar. Ninguém nasce com uma identidade de gênero igual, né? Mesmo o ensinamento que você recebe, o jeito como você recebe essas informações na vida social é muito diferente. Eu, Amiel, acho que eu tive um tipo de forma de aprender o mundo. Você, Paulo, teve outro. Você, Maria de Fátima, teve outro. Quintino e Aloys. E aí é interessante porque, assim, no período escolar, a transexualidade, né, ela não ficou muito aparente. Então, a transexualidade ela não se manifestou. E essa manifestação que ocorreu depois, essa manifestação foi mais complicada. Por que é interessante você falar sobre a escola nesse sentido, né? A orientação sexual é uma coisa importante pensar. Pessoas são homossexuais, que é lésbica ou homossexual gay, né? E podem ser bissexuais, podem ser heterossexuais também. E a gente está muito preparado para informar as pessoas como que é o mundo heterossexual. Mas os outros tipos de mundo, eles não são
colocados, porque todo mundo acredita, né, dado também pela sociedade, que assim, você vai ter uma caixinha que vai todo mundo comprar essa caixinha e vai fazer tudo bonitinho como essa caixinha manda. Só que nem todo mundo é assim, né? E isso é um desafio que a escola tem, porque as pessoas que estão na escola, que podem ter orientações sexuais e identidade de gênero diferente de nós que estamos aqui, enfrentam muitas dificuldades. O preconceito que é grande, né? Por exemplo, com uma mulher trans, ela vai ter muito mais dificuldades de permanecer no espaço escolar. Se você for ver, quando a gente fala de escola e transexualidade, a gente vai perceber pelos dados da ANTRA e outras organizações que, assim, a vivência de uma pessoa transexual dentro da escola, como é perseguida por muito preconceito e discriminação, muitas dessas pessoas não terminam o período escolar. Não conseguem, por exemplo, se formar como eu me formei. E a intersexualidade, né, é uma outra questão. Então, na minha vida escolar, na aula de biologia, eu tive aquela aula que fala das síndromes genéticas, né? Síndrome de Morris, síndrome de Rokitansky, várias síndromes que são apresentadas na aula de biologia. E se você for pegar a palavra síndrome e a recepção que ela tem para o aluno, ele vai entender assim, é uma coisa ruim, é um negócio não muito legal, né? E aí imaginar assim, será que alguém aqui da sala tem isso, né? E como que é viver como essa pessoa? Pensar que a intersexualidade, só para vocês saberem, tem pelo menos 47 estados. A intersexualidade é uma condição biológica. Ela não entra na parte sexual. Ela está muito mais ligada ao desenvolvimento sexual do ser humano do que a identidade de gênero ou orientação sexual. E isso na escola é muito maltratado, assim como a identidade de gênero e a orientação sexual. Porque o mundo é preparado para viver uma vida heterossexual. Só que quando a gente começa a entender que o mundo não é só dos heterossexuais, aí a coisa muda. E eu acho que, pensando nisso, a intersexualidade, se apresentada numa sala de aula, eu posso dizer assim que essa apresentação numa sala de aula poderia ser não de uma síndrome, mas de condições, estados. Se eu falar uma condição biológica, eu não estou falando de uma doença, ou sei lá, sabe? Parece que a pessoa tem lepra, a gente tem que me afastar, cuidado, né? Não, porque pode, por exemplo, ter na sala de aula uma criança que tem uma orientação sexual diferente da heterossexual. E aí? Como que nós vamos receber essas crianças? Ou uma criança trans, que a gente não sabe. E a gente vai receber com quê? Com pedras? Ou a gente vai acolher? Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em conta é que você
você disse uma coisa interessante, né? A família é a primeira sociedade e a escola é a segunda. Uma das coisas que eu acho mais complicadas de a gente pensar, sabe, Quintino, é um impacto que é muito simples, mas ele é muito importante. É o impacto do banheiro. Vocês já pararam para pensar que a escola tem banheiro para meninas e banheiro para meninos? Mas na sua casa, você tem banheiro para meninos e banheiro para meninas? Não. É exatamente isso que a gente precisa pensar. Porque esse compartilhamento que é dado pela escola também faz algo. Eu entendo que é uma questão de prevenção, né, para prevenir o abuso sexual e tal, mas tem que também lembrar que o cotidiano dessa criança, desse adolescente, na casa dele, não vai ter uma separação como na escola. O banheiro de casa não é um banheiro para meninos e para meninas. Então, eu acho que a transexualidade, né, e a intersexualidade, que, já juntando com as duas coisas que você tinha falado, né, ela é uma situação diferente, porque é uma condição biológica e outra que é de identidade de gênero, ou seja, a sua mente, a sua cabeça, né? E ela está preparada para enfrentar a vida de um jeito. O jeito que a cabeça vê não é o jeito que muitas vezes o olho vê. E aí tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Pessoas trans não nasceram num corpo errado. Pessoas trans nasceram na sociedade errada. Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que traz discriminação, preconceito. Inclusive, tem 2 homens negros aqui, né? São professores, né? Essas pessoas sabem o enfrentamento cotidiano que o racismo traz para elas, né? E não é uma coisa que, para mim, para o Quintino ou para Maria de Fátima, é um problema. Mas é uma questão que a nossa sociedade e o nosso aluno, porque eu também fui professor de escola pública, e eu posso dizer, preparar o aluno para enfrentar o cotidiano é preparar para ele enfrentar e acolher a diferença. Seja a diferença nele ou no outro. E essa diferença não se dá só por identidade de gênero ou por orientação sexual. Se dá também pela cor da pele. E pelo gênero, as mulheres, né? Então, assim, é uma vida diferente, a vida que você, como homem, foi criado e a mulher foi criada. Eu posso dizer, o período que eu vivi anterior ao que eu sou hoje me fez entender que eu estava sendo preparado para um mundo que seria opressor à minha pessoa. Quando, na realidade, deveria ser o contrário, né? A gente deveria viver num mundo que as opressões não existissem. Então, esse é o desafio da escola. Não é um desafio só de ensinar português, de ensinar matemática, biologia, de ensinar filosofia.
é preparar a criança, o adolescente, o jovem, para enfrentar um mundo e uma terceira sociedade, que essa é para valer, que vai apresentar todo tipo de discriminação e preconceito, que inclusive ele vai viver, ou ela vai viver, ou qualquer pessoa que entenda que o mundo não é um mundo só conservador, né? O Paulo queria falar. Amiel, perdão de interromper a sua fala aí, muito interessante o que você está falando, né? Eu concordo totalmente, aí acho que é um ensinamento para todos nós, né? E só fazer uma observação, essa sua colocação aí do debate sobre o banheiro, há uns 3 anos, salvo engano, eu não sou muito bom em datas, mas salvo engano, uns 3 anos atrás, ela era um assunto quente, né? Como o colega me ensinou há pouco. Estava muito em alta, se debatendo inclusive nas escolas estaduais, em reuniões de diretoria, né? A organização, o Ministério, né? A Secretaria de Educação, perdão, fez um chamamento aos diretores para orientar sobre esse debate. E uma coisa que, para nós, parece tão simples, né? E a maneira como você colocou, eu cheguei a falar isso com os meus alunos em sala também, é tão simples, né? Você perceber que o ambiente do banheiro é para você ir lá fazer suas necessidades básicas, né? Ou lavar as mãos, ou utilizar de alguma outra forma para as necessidades básicas. E não tem outra finalidade, não tem outra finalidade. Tanto que na sua casa, mesmo em casas que tem mais de um banheiro, né? De uso comum, né? E ao passo que quando você chega nos ambientes públicos, sobretudo na escola, né, tem essa separação, aquele que seria para homem e para mulher. Mas como eu já havia dito, a nossa sociedade é extremamente conservadora, né? Nós tivemos um período na escola em que era separado por gênero mesmo a escola, né? Tinha as escolas para meninos e escolas somente para meninas. Depois, claro, com o avanço, e foi um anarquista que fez essa proposição da escola moderna, né, o Ferreira Guardia, ele vai falar, não, as classes têm que ser mistas, o mundo é misto, não existe essa separação no mundo. Como vai haver essa separação no ambiente escolar? Ainda mais no ambiente de aprendizagem, né? E isso trouxe muitos problemas para ele, à época, na Espanha, né? Foi, inclusive, fechadas as instituições que ele abriu, foi perseguido e preso por fazer essa proposta das classes mistas, né? Depois de muito tempo, aqui no Brasil isso aconteceu também, mas ainda assim, a educação física, e o Carlos vai se recordar muito bem disso, né? Porque é da época dele. E o que acontece? Ainda era separado, né? As meninas faziam educação física num contraturno para que não se encontrassem com os meninos, né? Hoje, ainda bem que já houve essa mudança, né? As mudanças vão acontecendo, felizmente, né? E agora a questão do banheiro. Eu achei assim uma coisa muito absurda, né? Esse debate, ele ter que passar a ser uma reunião de secretaria para todos os diretores de todas as escolas, uma coisa tão simples de se resolver, né? Paulo, deixa eu te interromper um minuto. Pois não. Existia uma disciplina que se chamava Artes Industriais. Artes Industriais. E nessa disciplina, você tinha que mexer com serra, né? Madeira. Olha o absurdo. Os meninos só podiam mexer com serra, serrar, madeira. As meninas tinham que fazer crochê. Aí o professor, tinham 2 professores. É a única matéria que tinham 2 professores. O de artes industriais para os meninos, então ele ensinava a gente a serrar, colar, parafusar. E para as meninas, nessa aula, elas ficavam sentadas fazendo crochê e tricô. Olha o absurdo. Pode continuar. Isso é o que eu disse, né? A época do Carlos, já faz muitos e muitos anos isso, né? O que eu
Mas houve um avanço, né? Houve uma mudança, e agora temos as classes mistas, educação física também mista, e dentro dessa linha da ideia do debate do banheiro, cheguei a falar com os alunos em casa, em sala mesmo, olha, na sua casa, essa sua fala é muito boa mesmo, né? Fala, na sua casa não tem essa separação, então não haveria necessidade nenhuma de ter aqui no banheiro. Felizmente, em Santo André, agora no shopping Plaza, né, onde o Carlos é munícipe também, né, já tem o banheiro unissex, né? Então você já tive a oportunidade de ir até lá também. Então você vai ao banheiro e as pessoas usam normalmente. É um debate muito quente, mas que, a bem da verdade, quando se começa a prática, né, a solução é muito simples, né? Então eu achei muito importante essa sua fala aí, gostaria de ter feito essa observação. Tem também, dentro dessa mesma sua fala, uma pergunta que a gente já vou adiantar aqui, já que está dentro da sua mesma fala, em relação à sua opinião sobre a ideologia de gênero, né, que é um outro debate horroroso que estava tendo durante um bom tempo aí. Eu gostaria que você colocasse para a gente aí as suas impressões. Então, é bem interessante você falar isso, né? A gente tem que lembrar uma coisa importante antes. Você estava falando e aí me veio a lembrança. Uma coisa é essa divisão dos banheiros. E essa divisão dos banheiros, ela é muito, posso dizer até que antropológica. Eu vou dizer como. Quando os meninos vão ao banheiro, o banheiro masculino ele é um banheiro com mictórios. E tem um ou duas cabines, né? E os homens, os meninos, adolescentes, principalmente nessa idade que vocês trabalham, é uma idade onde você vai comparar o tamanho do seu pênis com o pênis do outro, né? Para ver se o pênis está maior, está menor, e essas coisas. E eu acho que, inclusive, já vou emendar as duas perguntas, as duas questões. Quando você fala de um banheiro, né? Para mim, o banheiro correto, a grande briga que tem sobre o banheiro é uma briga que é muito comparada à briga da ideologia de gênero, né? Quando se pensa que o que se fala em sexualidade, gênero, é uma coisa que não deve ser abordada, que quem deve fazer isso é o pai e a mãe. Mas essa ideia, para mim, é uma ideia que não é capaz, justamente porque você falou atrás, a escola informa coisas que a família não informa. Então, quando a família vai ser responsável por falar de sexualidade e gênero, talvez vá falar de um jeito totalmente preconceituoso que não vai preparar a criança para viver num mundo plural, né? E aí você vai pensar também num outro pensar, né? Outro jeito de pensar. Se nós fizéssemos os banheiros, inclusive os banheiros de professores, fossem banheiros só de cabines, sem ter mictório, sabe? Eu acho que seria um banheiro muito mais limpo, porque dá trabalho para as tias da limpeza limpar aquele banheiro, o banheiro masculino. Principalmente porque
o homem cisgênero é um homem que vai tentar usar a fala e atingir o alvo, e muitas vezes erra, né? E aí é complicado. A Maria de Fátima, quando limpa o banheiro em casa, então vê, né, Maria de Fátima? Vários erros apontados lá para o alvo que nunca vai certo. Mas é isso, assim. Uma coisa que é muito importante pensar, quando, nesse sentido ainda da ideologia de gênero, é de que você vai transformar a criança em uma criança trans, uma criança bissexual, hétero, o hétero já é transformado, né? Porque ninguém nasce perguntando assim, olha, como que foi para você entrar na vida hétero? Foi muito difícil? Foi complicado? Você sofreu muito? Eu queria entender a sua dor. Não tem isso. Mas para o oposto tem. Seja da pessoa homossexual, bissexual, né? Ou a pessoa trans. A criança trans, ela tem um desafio que eu acho que seria um desafio para vocês 4, que são professores de uma escola, pensar. A criança trans, ela pode muitas vezes se revelar ou não. Ela vai ter muito medo de se revelar. Talvez de o professor apontar, de o professor começar a olhar de um jeito errado, a direção também não saber como tratar essa criança. E eu acho que uma questão é muito simples. É uma questão muito simples. Sabe por quê? Pode pegar qualquer pessoa trans diante de uma criança. E aí você vai falar com essa criança trans, vai conversar com uma pessoa trans. E a pessoa trans vai conversar com a criança. Com certeza, a criança não será convertida, não vai ter uma conversão transexual. Mas uma coisa vai acontecer. A pessoa trans vai ser aceita, assim como seus pais são aceitos. A pessoa negra, por exemplo, vai ser aceita, assim como seus pais são aceitos. Sabe por quê? Porque criança não tem nada ruim. Quem tem de ruim é o adulto que coloca na criança o jeito e a forma de olhar que é seu. E a criança vai ter que usar e aparar, né, essa forma. Depois eu falo mais uma coisa. Fala aí, Maria de Fátima. Então, espera um pouquinho. Eu participei de um projeto no estado de São Paulo, que fui professora do estado, e era um projeto que iniciava todo um processo de conscientização sobre a questão sexual da criança. O nome do projeto era Prevenção Também Se Ensina. E eu estudei 2 anos, 2 vezes por semana. Eu fazia o curso nas DEs. Uma outra vez a gente foi para São Paulo. Mas a gente encontrou muita resistência até pelas colegas. Por quê? Desde o primeiro ano, a gente tinha que ensinar a criança como lidar com as partes íntimas e como lidar com o outro que era diferente. Nós começamos a utilizar o processo, era um processo muito interessante, que conscientizava a criança de como se prevenir de alguns abusos. Naquela ocasião, nós chegamos a conhecer casos de abusos sexuais,
Mas também a gente encontrou resistência, não só pelos colegas, mas também pelos diretores e pelos pais dos alunos. E assim, eu fiquei muito triste quando a gente parou de trabalhar isso. Os professores que davam o curso para a gente eram professores muito conscientes da parte da sexualidade, né? Eu lembro que as crianças, elas adoravam essa aula. A gente fazia o seguinte, eu não era professora da sala, eu não dava a aula só para os meus alunos. Eu dava aula para, eu pegava, por exemplo, segundo ano, 3 alunos de cada ano, e aí a gente fazia todo um trabalho, umas dinâmicas, ensinando para as crianças como lidar com isso. E eu lembro que nessa ocasião, tinha um menino que ele já tinha a sexualidade dele bem desenvolvida em relação ao que ele queria ser. Aí eu falei para ele, depois eu vinha ser professora dele num outro ano, eu dei aula para ele no quarta série, antiga quarta série, que hoje é o 5º ano. E aí eu falava para ele, olha, eu falava para as crianças, você vai ser aquilo que você quer ser, só que você tem que ter paciência, porque no meio do caminho tem os adultos, aquilo que você estava falando. No meio do caminho tem os adultos, e esse adulto não necessariamente estão na escola, eles estão também dentro de casa, que é o nosso maior problema. Quando você falou que as crianças, elas são boas, sim, as crianças são inocentes. Quando elas estão em sala de aula, o Carlos pode dizer isso também, quando eles estão em sala de aula, eles são umas crianças. Quando os pais vêm buscá-los, eles são outras crianças. Você vê que eles se transformam. Por quê? Porque eles ainda estão entre a inocência do ser criança, que é uma coisa maravilhosa, e eles estão sob os cuidados da família. E aí eles não sabem, ou eles ainda não aprenderam a lidar com essa diferença. Mas a tendência sempre a eles ficarem sempre do lado dos pais, porque eles sabem que a escola é um período curto. Mas, enfim, que eu estava falando desse aluno em particular. Esse menino era um menino muito inteligente, ele foi depois meu aluno, e ele fez faculdade, hoje ele está fazendo doutorado, ele fez faculdade na Unicamp, na PUC de São Paulo. E ele foi aluno da Marilena Chauí, né? Que vocês devem conhecer bem, melhor do que eu até. E antes da pandemia, eu fui convidada por ele para ser entrevistada pela Marilena, porque ela queria saber de mim o que eu fiz por aquele aluno, que era um aluno tão determinado quanto a sua sexualidade. Aí, infelizmente, veio a pandemia, eu ia em abril do ano passado, mas aí depois eu perdi o contato, porque tudo se modificou, né, na pandemia. Mas eu entendo tudo que você está falando em relação à parte sexual, porque eu fiz esses 2 anos de curso, que infelizmente não foi para frente. Mas um curso que tinha um propósito muito bom, né? Em ver, por exemplo, se a gente conhecia pessoas que tinham tendência a ser pedófilo, né? E eu desenvolvi essa característica de conhecer não errei até agora, né? E eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com pessoas através desse curso também. Eu já tinha uma carga sobre isso, porque eu tenho na minha família, eu tenho não no meu sobrenome em si, mas no conjunto da família, onde eu nasci, na cidade e na família que eu nasci, tem uma família em particular que tem muitos homens homossexuais, né? E aí, você vê que naquela ocasião que eu morava lá, as pessoas tinham muito preconceito. Não, você não vai casar com pessoas dessa família, porque tinha muitos homossexuais. Era a família
que tem mais homossexuais naquela região. Então, eu já venho de uma história que eu aceito bem essa questão. E esse curso veio a me ajudar mais ainda. Aloysio. Sim, vou fazer uma pergunta aqui no caso. Gostaria que, professor Amiel, eu gostaria que você falasse a respeito sobre a abordagem de questões relacionadas à transexualidade nas escolas. Tá bom. Antes de falar disso, eu vou complementar, falar da Maria de Fátima, porque já era uma coisa que eu ia falar mesmo. Uma das pesquisas que foram feitas pelo... Só um minutinho, Amiel. Carlos, o seu áudio está aberto. Perdão, Amiel, pode continuar. Uma das últimas pesquisas que foram feitas, eu acredito que pelo Ministério da Educação, alguma coisa assim, diz que o maior número de abusos sexuais não é fora, é dentro de casa. E isso é um dado preocupante, porque a ideia de que a família é a guardiã da criança, olha, é uma ideia meio complicada. Eu não posso dizer que é uma ideia total, né? Eu sempre desconfiaria, como diz um amigo meu. Por quê? Porque a proximidade que é dada na vida cotidiana de casa faz que a gente veja coisas e não questione, não olhe, passe, observe, mas não fique assim, não, é alguma coisa que sinaliza. Não, mas nesse não sinalizar, está sinalizando e você nem sabe, sabe? E é uma situação que coloca a gente, né, em questão. Porque os sinais, eles estão aí. Os sinais, muitas vezes, do olhar, quando a criança, por exemplo, ela coloca a mão nos genitais, quando essa pessoa está próximo. Então, assim, são sinais muito específicos. E esses sinais não são vistos. Por quê? É uma coisa de cotidiano, da minha casa, da minha família. Mal sabe quem está de fora que essa criança, esse adolescente está sendo abusado e essa pessoa nem sabe. No adolescente deve saber, mas a pessoa que está visitando ali não sabe. E com relação à transexualidade nas escolas, é uma questão muito importante, Aloysio, que você coloca, porque eu acho que essa questão coloca um desafio para nós, professores. Qual é o desafio? O primeiro é tornar a sala de aula um lugar acolhedor. Para que você torne esse espaço acolhedor, é você entender, por exemplo, que um aluno vai se apresentar de uma forma como uma criança trans e ela você tornando esse espaço, né, de sala de aula como acolhedor, essa criança vai chegar até você. Ela vai falar alguma coisa, vai sinalizar alguma coisa. E você criando esse laço, né, você vai tentar mostrar que a sala de aula é um espaço acolhedor e um espaço plural. Um espaço onde a perseguição, né, a discriminação não exista.
Porque, assim, o espaço da sala de aula também é um espaço que a gente deveria tomar mais cuidado com ele. Porque a gente gosta muito de cuidar da nossa casa, né? A minha casa é assim, eu quero que a visita olhe a casa, né? Veja a casa como ela é. E a sala de aula deve ser a mesma coisa. No sentido assim, não é que você vai apresentar para alguém, mas você vai apresentar para a visita. Quem é a visita? O seu aluno. O seu aluno que ele se entende de uma forma diferente. Ele vai olhar a sala de aula não como um espaço que o expulsa, porque a maioria das pessoas trans olham a escola como um lugar de discriminação e muitas delas não conseguem terminar, porque sofrem bullying, sofrem várias questões dos alunos, e não só dos alunos, os professores. Gente, eu fui professor por pelo menos 2 anos em escola pública. E, assim, o pior lugar, e aí pode ferir alguém de vocês, eu peço desculpas, mas o pior lugar em que se apresenta ao conservadorismo e à discriminação e o preconceito, sabe qual é? É a sala de professores. Essa é o lugar que precisa ser tratado primeiro. Você quer transformar a sua sala de aula num lugar acolhedor? Torne a sua sala de professores acolhedora. Porque você vai entender que o aluno que passa a situação, ele também pode ser maltratado, vítima do professor que está na sua frente. E a gente não pode esquecer disso. Então, assim, o que eu posso dizer, além disso, Alois, é fazer uma coisa que hoje é meio que impossível e vedada. Ai, porque eu sou professor de português. Por que que eu vou falar de sexualidade e gênero? Você pode não falar, mas você pode, por exemplo, nos exercícios, incluir frases com a sexualidade. E o aluno vai ter curiosidade. E ele vai perguntar para você. E aí é você quem vai falar, olha, é assim, é assim, é assado. A ideologia de gênero, ela não persegue só os alunos, ela persegue o professor, principalmente o professor, porque tira do professor a autonomia de dar qualquer coisa que ele possa dar na sala de aula, inclusive a sua matéria. Então, eu acho que a gente precisa tornar esse espaço acolhedor. Porque, assim, uma das coisas que eu mais tinha nojo no período em que eu dava aulas era da sala de professores. Era da sala de professores, porque me deixava revoltado. Coisas que eu via, por exemplo, assim, ai, tu viu fulana, né? Fulana é assim, ai, parece um machinho. Ou então, tu viu aquele aluno? É uma bichinha pronta. Você sabe esse tipo de comentário? É um comentário que, de novo, não é o aluno, não é o adolescente que provoca isso. O adolescente é provocado pela própria família, mas ele pode ser provocado também pelo professor. Então, você, como professor, tem uma missão.
qual é a missão? Tornar a sala de aula um espaço acolhedor. E a sala de professores também. Fala aí, Paulo. Só antes do Paulo falar, se me dá só um minutinho, Paulo. À vontade, professor, à vontade. Gabriel, o que você falou é extremamente interessante. Sabe por quê? Porque é assim, eu sou da antiga, né? Eu fiz a PUC, né? E saía do curso de mestrado em economia para assistir às aulas do Paulo Freire, que era a sala ao lado. Sala ao lado. E era tão interessante que eu deixava o curso e assistia o Paulo Freire falar, né? E uma frase dele que me marcou foi que para ensinar você tem que saber. Só ensina quem sabe. E essa frase dele ficou para mim, sabe, até hoje. Isso há 35 anos atrás. Então, o que você falou é totalmente pertinente, né? Porque o nosso professor, ele parou no tempo. O tempo caminhou, o tempo evoluiu, e, infelizmente, não estou generalizando, hein? Alguns professores pararam no tempo. Pararam lá na época do preconceito, né? Pararam lá na época do racismo, né? Ou seja, eu discuto muito isso com o Paulo, né? Que o nosso professor ele é extremamente liberal. Ele reproduz a escola liberal, né? A escola da competência. Só os melhores vencerão. A minha avaliação é assim, porque o mundo é assim. E o que você disse está totalmente vem ao encontro do que eu penso, né, do que a gente discute na escola, né, Paulo? Até a Maria de Fátima, o Alois, todos. Né? Então, nós temos uma escola que reproduz, o aparelho reproduz a sociedade preconceituosa, a sociedade conservadora, e utiliza o professor, né, como baluarte dessa reprodução ideológica. Entendeu? Paulo. Muito bem, Carlos. É verdade, a gente sempre está conversando sobre esses temas, né? E infelizmente, talvez nem chegou ainda ao liberalismo, né? O nosso país está numa condição tão ainda de anacronismo que a gente ainda está na época do Império, né? Mas falando aqui do que disse o Brasil ainda precisa passar por uma revolução liberal. É isso mesmo, Carlos. Para chegar no socialismo, ele tem que passar por um liberalismo, que nem os direitos liberais são atendidos no nosso país. Nem os direitos liberais. Então, precisamos fazer uma revolução liberal antes. Pode continuar, Paulo. Muito bem. O que você falou aqui, eu achei muito interessante, né? Fiz até algumas anotações para não me perder. Como eu disse, eu me esqueço, eu sou o procurando Dory, né? Eu me esqueço, tenho um problema de memória recente, né? Mas você falou o exemplo, coisa que para mim foi fantástica. Né? O exemplo, isso não é nem discutido, na verdade, né? Esse seu apontamento aí tem que vir dos professores. Isso é um ponto assim que é indiscutível, né, no meu ponto de vista. E quando a gente falou lá do banheiro, né, dos alunos, a preocupação sempre era o banheiro dos alunos, mas o banheiro deveria começar o exemplo dos professores. O banheiro dos professores, ele não é separado? Olha isso. Então, se o banheiro dos professores é separado, por que a gente estava discutindo o banheiro dos alunos, né? Porque eu acho que o discurso ele convence algumas pessoas mesmo, mas o exemplo ele arrasta, né? Isso é até uma fala de palestra de marketing, mas é fato, né? Então, se começa pelos professores, eu acho que é muito mais efetivo do que o discurso, né? Outra coisa que eu acho importante, né, essa questão do acolhimento, da aceitação do diferente, né? E de você não se sentir expulso do ambiente, né? Isso é uma fala muito, muito importante, eu acredito. E eu me lembrei aqui
Zygmunt Bauman, que fala do amor líquido, né? E da dificuldade das relações humanas, né? Eu acho que esse pensador aí contemporâneo, ele trata isso com muita propriedade, porque o problema é justamente a coisificação do ser humano, né? Então, quando você imagina a pessoa que está lá, você não se coloca no lugar do outro, né? Você não tem alteridade. Então, você vê ou uma pessoa trans, ou uma pessoa homossexual, ou uma pessoa hétero, e não vê uma pessoa, né? E se a gente tivesse essa nossa relação humana diferente, de ver pessoas como elas realmente são, pessoas, grande parte desses problemas de exclusão, né, de não aceitação e de preconceito, acredito que se resolveria aí. Então, pensando aí na ideia do Zygmunt Bauman, né, nós vivemos numa sociedade que o amor, né, esse sentimento tão importante e fundamental para a convivência em sociedade, ele é líquido, né, ele não se mantém superficial, justamente pela coisificação das pessoas, né? O deficiente físico também, ele não é só um cadeirante, né? Ele não é só uma pessoa com síndrome de Down, ele é um ser humano e ele faz parte da sociedade também, né? Uma pergunta que eu queria colocar dentro dessa fala aí, que você colocou com muita propriedade, existe um censo, né, das pessoas que são trans, né, atual, porque você, em uma das suas falas, falou, não, a gente vive no mundo hétero, né, mas as outras pessoas também existem e estão nesse mesmo mundo, né? Então, e eu concordo totalmente, o mundo ele está preparando as pessoas para uma condição, para uma vivência, né, hétero, né, o que não é correto, mas as outras pessoas estão aí, né? E, como eu disse, os espaços estão sendo criados, as discussões estão sendo levantadas, e eu gostaria de saber, você que é uma pessoa atuante, que tem muita informação nesse sentido, tem um censo atual sobre as pessoas trans? Então, é uma coisa também interessante a sua fala. A gente não tem um censo no Brasil, mas fora, sim, eu acho que 2%, alguma coisa assim, de pessoas no globo são pessoas trans. E esse 2% não é pouco, né? De 7 bilhões, já estamos caminhando para os 10. Em 2050, serão 10 bilhões de pessoas no planeta. Então, assim, eu fico a pensar sobre isso, né? O IBGE era para fazer, no censo do ano passado, a pergunta sobre se você é trans e se você não é, qual é a sua identidade de gênero, sua orientação sexual, mas o governo brasileiro vetou essa pergunta, porque o governo brasileiro não é um governo da diferença, é o governo do mundo hétero. Então, assim, fica difícil. Como você falou, Quintino, é um presidente que nasceu na época do preconceito. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Ao contrário do que você imagina, o preconceito ele nunca vai embora. Ele vai continuar. O racismo ele vai continuar. Sabe por que ele vai continuar? Porque também a escola não é antirracista. Os nossos exemplos, né? As figuras que nós usamos, por exemplo, nos livros de história, não tem uma pessoa negra. Uma. Nós não temos nem nos paradidáticos livros de pessoas negras. Isso está falando de uma outra coisa que a gente tem que resolver no Brasil, que é muito complicada, mas que é necessária. Precisa de uma reparação histórica. Precisa de uma reparação histórica, e eu acho que não é no
no quesito dinheiro só. É no quesito populacional, geracional. Nós temos, acho que 51% da população brasileira é negra. Só que o que aparece, inclusive na propaganda, agora está mudando porque o movimento negro tem feito pressão, né? A gente tinha só pessoas brancas nas propagandas. Só pessoas brancas. Só que o mundo não é branco, né? A branquitude, ela precisa entender seu lugar. Entender seu lugar não é fácil. Porque sabe o que é fazer uma reparação histórica? É reconhecer que você fez o que fez, mas que você agora vai fazer o que for possível para que essa pessoa, essa população, possa ser ressarcida, não só em dinheiro, mas também mentalmente. Porque se a gente for falar da saúde da população negra, a saúde mental da população negra é muito complicada. Porque se você já nasce, a gente está falando aqui de transexualidade, intersexualidade, imagina uma criança que nasce negra e vai à escola e ela não vê, por exemplo, muitos professores. Tem escolas que são só professores brancos. E aí o aluno não tem um exemplo, né, da sua própria cor. E não só isso, ele é hostilizado por ser negro. Eu já vi, eu lembro muitas vezes de, na escola, haver um grito, né, quando tinha uma pessoa negra retinta passando, um aluno negro retinto, muitas vezes se gritava: lá vai o chocolate. Quer dizer, está demarcando aí que eu sou diferente do outro e que eu vou espezinhar o outro porque o lugar dele é me servindo. E aí, assim, eu vou encerrar com essa, que eu também falo demais, mas recentemente, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nós tivemos uma manifestação contra o passaporte vacinal, né? O movimento antivacina só está aí, né? E aí uma pessoa branca falou assim: você não devia, para uma vereadora negra, você é minha empregada, né? Não está falando de ser empregada no sentido de ser cidadã. Não. É empregada no sentido que eu não queria você aí. Eu queria você aqui do meu lado, limpando a minha cadeira, fazendo não sei o quê. Gente, tinha até, só para piorar a coisa, tinha até imagens da suástica nessa manifestação. E isso é crime. Mas alguma dessas pessoas foram presas lá na Câmara de Vereadores? Não, senhor. Então, a gente está falando, não é de um período que o Quintino abordou aí. A gente continua vivendo um período onde o preconceito e a discriminação acontecem. E esse período só vai terminar quando a gente entender
de uma vez por todas, que o que nos une não nos diferencia, é que nós somos cada um pessoa. E cada um aqui e cada uma tem uma forma e um jeito de ser, e isso não faz dela uma pessoa pior ou uma pessoa pior, ou melhor, faz uma pessoa como a outra, como qualquer outra. E aí eu vou deixar mais uma lembrança, né? Quando teve uma médica que é do Hospital das Clínicas, não sei nem se era para falar, mas vou falar, que foi falar sobre a intersexualidade, né? Uma das coisas que a gente luta é contra a mutilação genital na primeira infância. Por exemplo, eu fui operado aos 7 meses. E ninguém perguntou para mim se eu queria ou não, né? E eu tenho coisas que acompanham a mim até hoje por causa dessa operação. E aí, assim, essa moça estava falando assim, meninos chegam no meu consultório chorando porque não conseguem fazer xixi em pé. Fazem xixi sentado. E aí, você lembra do que eu falei do mictório? É exatamente a diferença. Não é fazer uma cirurgia para o menino mijar em pé. É fazer um banheiro para que todos mijem sentados, né? E acertem de uma vez o alvo. E não dê tanto trabalho para o tio ou para a tia da limpeza. É tão simples, mas a nossa sociedade só dificulta as coisas. Agora nós vamos entrar na parte final, né? Então eu vou fazer uma pergunta, aí corre o Paulo, a Maria de Fátima e o Alois. Tá? Então é o seguinte, dentro da sala dos professores, existem diferenças de posições. Dentro do sindicato, existem diferenças de posições. Isso dentro do partido político também. E dentro do movimento LGBT. Como é que o pessoal trans é visto pelo movimento como um todo? Existem diferenças? Não existem? Está polarizado? O que acontece? A pergunta é para mim, depois os outros falam isso. Tá. Isso, pergunta para você, depois o Paulo, depois a Maria, tá. depois o Alois, e a gente vai para as considerações Então, finais. uma coisa que a gente precisa falar é que, assim, é importante também falar disso, né? A luta trans, ela tem ganhado maior destaque nessas 2 últimas décadas de 2000, né? Antigamente, a sociedade ela via a pessoa trans de maneira errada. Não estou dizendo que isso mudou, mas isso tem mudado aos poucos com o trabalho que organizações trans têm feito, né, no sentido de conscientização e de potência, mostrarem a potência dessas pessoas, né? E eu acho que, assim, movimento polarizado vai existir em qualquer lugar, né? Não é só o movimento dos professores ou dos sindicatos. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que nós não devíamos ficar assim, o movimento LGBT tem que ser unido, porque o movimento hétero é unido.
Não, ao contrário. Inclusive, o movimento hétero, que não existe, é mais plural do que qualquer outra coisa. E tem várias posições que não são só de gênero, políticas que são diferentes, mas continua exercendo o seu poder contra a população LGBT. E eu acho que cobrar da população LGBT que nós sejamos uníssono, etc., é impossível, porque não há não há, viu, infelizmente, e até eu indico para vocês, tem um clipe do The Wall, que é o Pink Floyd. Pink Floyd tem um clipe maravilhoso deles, que foi feito lá em 1989, colocando a escola, sabe como? Produzindo robôs. Então, assim, nós não estamos numa sociedade que produz robôs. E a escola não deveria produzir robôs. Mas muitas vezes produz, né? Produz máquinas de pensamento robotizados, que não conseguem enxergar a pluralidade e a diferença, e acreditam que não deveria existir a diferença. Deveria existir só a unicidade. É ao contrário. O mundo só está do jeito que está porque existe, né, uma ideia de que você tem que ser único, né, unido. Mas ser plural é o que faz a sociedade ser o que ela é. Né? Nós não somos aqui iguais. Eu sou uma pessoa trans e eu acredito que tem pessoas hétero aqui, né? Todas as pessoas outras são héteros. Mas tem 2 homens negros, um homem branco, outra mulher branca, e eu posso dizer para você o seguinte: os 4 não são iguais. Os 4 têm posições e olhares diferentes sobre a vida, sobre as coisas. E isso é o que faz a pluralidade e a sociedade ser tão bonita. O ser humano só é humano porque ele não é robô. Se a gente pensasse nisso na hora de fazer, né, de entender o jeito da escola ser, eu acho que mudaria muita coisa. Mudaria muita coisa. Porque eu digo uma coisa, quando eu fui professor de sociologia, eu dizia isso, que a escola não deveria preparar você para o vestibular. Porque você sabe quanto dá x² vezes 2 raiz de 3? O professor de matemática vai saber. Mas você não vai saber. Mas o que a escola deveria preparar era pessoas que vão viver numa sociedade diferente. E numa sociedade em que as pessoas são diferentes e que elas são capazes de conviver com a diferença. E por isso a escola não é para o vestibular, não é para o Enem. A escola é para a vida. Porque apesar do pouco tempo que a Maria de Fátima falou, que o aluno ocupa na escola, uma grande parte do tempo da vida dele, ele vai passar nela. E se ele não lembrar disso, né, ele pode não lembrar da raiz quadrada de 3, nem
qual é a oração coordenativa assindética, mas ele vai saber como enfrentar a vida e uma vida que seja plural, diferente e, por que não, bonita. Obrigado. Paulo? Muito bem. Eu gostaria de, Amiel, muito obrigado aí pelas suas falas, tá? Eu só tenho a agradecer aí o tempo da sua vida que você dedicou para a gente e para as pessoas que vão ter acesso a esse material, né? Acho que seria importante a gente até pensar para o ano que vem, se você tivesse disponibilidade para a gente fazer uma nova entrevista. Eu acho que muita coisa ficou a ver ainda para a gente abordar, né? Porque esse assunto é muito extenso, né? A gente poderia combinar em um outro momento aí. Também, nas suas considerações finais, eu gostaria de solicitar, se for possível, você falar um pouco sobre a Casa Florescer, né, que é um espaço que acolhe as pessoas trans que têm dificuldade, né, de se manter por preconceito mesmo, discriminação, ou até mesmo por apoio psicológico, né? Acho que era importante essa informação da Casa Florescer. E uma outra questão que ficou a ver ainda era sobre a questão da empregabilidade para as pessoas trans, né? Se você, nas suas considerações finais, também puder fazer isso, né? E eu só tenho a agradecer a sua participação e a sua disponibilidade, ter dedicado esse seu tempo da sua vida para nos ensinar sobre esse tema, tá? Muito obrigado. Fica à vontade para responder, viu, Amiel? Tá bom, então vamos lá. Já que ele pediu, assim, peraí, tá, agora tá vendo, né? Tá vendo melhor. É porque o sol está refletindo bastante aqui. A Casa Florescer é um espaço de acolhimento, né, que foi criado para acolher mulheres trans, né, e travestis, olha, que saem de casa, são expulsas dos seus lares, né, porque os seus pais não as aceitam como elas são. E esse espaço é um espaço muito maravilhoso, que eu não tenho endereço, porque eu já fui visitar já várias vezes, mas eu não lembro do endereço agora. Mas o espaço da Casa Florescer é um espaço que acolhe várias pessoas, mulheres trans, travestis, que estão muitas vezes em situação de vulnerabilidade. E aí, com essa palavra vulnerabilidade, eu vou falar da empregabilidade. Quando a gente fala de pessoas trans no mercado de trabalho, a gente está falando também de pessoas que precisam do dinheiro para subsistir. E aí, uma grande porcentagem, né, das pessoas transexuais, principalmente as mulheres trans e travestis, estão na prostituição. E eu não digo aqui que a prostituição seja um problema, mas, ao contrário, eu digo que a prostituição é um espaço que elas podem sobreviver, né? Elas podem sobreviver porque elas têm essa possibilidade. Mas por que não ter outras possibilidades, né? E aí há ainda, né, um desafio na empregabilidade trans, principalmente porque empresas não querem aceitar a gente como a gente é, né? E por isso eu acho importante que as empresas, muitas vezes, elas pensam só em responsabilidade social. O que é responsabilidade social para elas? Vender que tem uma pessoa trans lá e nada mais.
Ao contrário, deveríamos ter muitas pessoas trans trabalhando nesses lugares, nessas empresas. E não é só, por exemplo, como empresas de supermercado, né, ou administrativas. Todas as empresas deveriam abrir as portas para as pessoas trans, porque passar por uma transição de gênero não faz ninguém melhor ou pior que o outro. Eu não sou melhor ou pior que o Quintino, nem o Alois, nem a Maria de Fátima, nem o Paulo. Nós somos todos aqui em pé de igualdade. Só a diferença é que eu passei por uma transição de gênero. Os outros não passaram, mas nem por isso eu sou pior ou melhor que eles. E o mercado de trabalho precisa entender isso. Que as pessoas trans, travestis, transexuais em geral, elas são pessoas de direito, pessoas com P maiúsculo. E essas pessoas com P maiúsculo são pessoas com criatividade, com habilidades, e elas só precisam de uma coisa, de uma chance que você pode dar, sabe? A você que está assistindo aí, que é empresa, ou que é uma pessoa que trabalha em uma empresa, né, que não tem nenhuma pessoa trans travesti, porque não dá a possibilidade, né, dessa pessoa participar dessa empresa, contribuindo e sendo uma pessoa trans. E uma outra coisa, já que nós estamos falando de empregabilidade, temos que falar também de sustentabilidade. Mas eu não estou falando aqui de sustentabilidade no sentido de reciclar coisas, não. É sustentabilidade dessas próprias pessoas trans. Porque, assim, muitas vezes, essa pessoa trans que foi expulsa de casa, ela vai procurar uma casa como a Florescer e ela vai precisar ajudar a casa a florescer. Ou qualquer outra casa trans possa acolher, vai ter que ajudar. E sabe como você, empresa, pode contribuir com a causa trans? Ajudando essas casas. Por exemplo, a Casa Florescer, que fica no Bom Retiro, né, na Rua Prates, 101, que os meninos colocaram aqui. Então, por que vocês não vão lá, não vão visitar, não vão conhecer e vão entender que as pessoas trans, travestis e intersexo não são pessoas... não são pessoas especiais, são pessoas iguais a você e eu. Só precisam de uma coisa: oportunidade. A sociedade também tem que dar essa oportunidade de ouvir e aprender com as pessoas trans. Porque o mundo hétero e o mundo de homens brancos, cisgênero, que acham que tem tudo e todo poder, na verdade, sabem muito pouco sobre o que é a vida. Porque o mundo foi preparado para eles. Mas mal sabem eles o tanto que a gente luta e a gente tenta sobreviver nessa vida de meu Deus. Obrigado aí pela oportunidade. Maria de Fátima. Maria de Fátima, suas colocações finais? Sim, eu queria agradecer a oportunidade de conhecê-lo, né? E acrescentar para mim mais conhecimento para poder a gente ver como que a gente vai fazer daqui por diante, né? A gente lê, mas não conhece
a pessoa que faz parte daquela leitura, né? E hoje eu tive a oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Maria? E o Alois? No caso, seria uma pergunta ou já as considerações finais das duas coisas, Carlos? Pode juntar as duas. Você Tudo lembra bem. que o nosso programa, a única regra é não ter regra. Ok, então é o seguinte, Amiel, a seu ver, você acha que há um avanço com relação a preconceito com pessoas LGBTQIA+, e também de outros tipos de questões, também seja política, racial? Acho que a sociedade, tanto brasileira ou mundial, está avançando nesse sentido? Há alguma melhora? Que perspectiva você dá? Eu posso dizer que nós estamos trabalhando para que o preconceito seja vencido. A gente convive com ele todos os dias, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que São Paulo é um dos primeiros estados, né, a ter uma vereadora que é travesti, que é negra, que é potência, que é a Erika Hilton, sabe? Por exemplo, o estado onde eu estou, que é o Rio de Janeiro, não tem. Então, assim, outras cidades do Brasil, no Nordeste, por exemplo, tem. Mas onde estão as pessoas trans, né? Por exemplo, em altos cargos de empresas? Onde estão as pessoas trans, né? Liderando, né, empresas? Eu acho que nós estamos ultrapassando barreiras que são ainda grandes, que são ainda difíceis, mas eu acho que uma coisa o movimento trans tem feito, né? Dentro da letrinha, né? Das letrinhas LGBTQIA+, a gente tem uma pluralidade de pessoas e uma pluralidade de lutas. Mas a gente sabe que as pessoas que são LGBTQIA+, estão mostrando, estão pondo a cara na rua, a cara na rua, e pôr a cara na rua dá trabalho. Mas a gente não fica brigando só e achando que a vida vai passar, não. A gente continua brigando todos os dias pela nossa existência. E a Maria de Fátima falou que em Mauá tem um vereador trans, que é o Márcio, né? Então, assim, a gente está rompendo barreiras, tá vendo? A gente tem outros vereadores e vereadoras. A gente só precisa de oportunidade e que esta sociedade possa ouvir o que a gente tem a dizer sobre tudo. Porque ser trans não é só falar sobre a transexualidade, é falar sobre qualquer assunto. Como ser negro não é falar só sobre negritude, é falar sobre qualquer outro assunto. Só precisa de oportunidade. Que bom. Eu queria agradecer ao professor Paulo, à professora Maria de Fátima, nossa estreante aí, e agora assídua, tá? E ao Alois, viu? Obrigado, Carlos, pelo convite. Tá? E principalmente a você, Amiel, tá? Pela aula que você nos deu. Eu e o nosso canal e todas as pessoas que estão aqui te entrevistando acreditam que a educação é um veículo extremamente, não único, mas extremamente importante para democratizar, para promover a justiça social, para tornar o Brasil um país melhor. Tá? Então, a Fátima, nós e todo mundo desse canal, nós queremos isso. É uma sociedade igual, igualitária. Tá? Então, agradeço a sua aula e para a gente contribuiu muito. Tá bom? Muito obrigado. E queria que você fizesse suas considerações finais.
o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, para fechar, eu não sei se a Maria de Fátima queria falar, ou é eu mesmo, eu não sei. Mas só vou aproveitar e vou encerrar a minha parte. Dizer assim, que a oportunidade que vocês deram ao conhecimento é importante, né? De vocês, como professores, colocarem-se no lugar de alunos, mas, ao mesmo tempo, entenderem o quanto é importante o trabalho de vocês, não só para a matéria que vocês dão, é para tudo, né? Então, assim, o aluno de hoje, ele vai precisar do professor. E não é só num dia, vai ser todos os dias, porque vocês vão ensinar as matérias, mas mais do que ensinar as matérias, vocês vão ensinar vidas para eles. Vida é mais do que qualquer matéria, mais do que filosofia, mais do que história, mais do que língua portuguesa, matemática, seja lá o que for. E eu agradeço a oportunidade, porque eu acho que vocês fizeram uma coisa muito importante, dar ouvidos ao conhecer. Eu espero que a gente possa se ver em qualquer outra oportunidade. Com certeza nos veremos. Então, eu queria agradecer a todos e só lembrar que esse programa vai ser postado no YouTube, tá? Na TV Cora Coralina, e até a próxima. Obrigado a todos. Nada, até a próxima. Obrigada. Obrigado a todos.